Hoje você vai descobrir a história secreta por trás das fronteiras do Oriente Médio. Vamos entender como dois diplomatas europeus em plena Primeira Guerra Mundial decidiram o futuro de milhões de pessoas sem sequer consultá-las. Vamos falar também sobre como esse acordo feito há mais de 100 anos ainda influencia guerras, crises políticas e a disputa entre potências como Estados Unidos, Rússia e China. E no fim, vamos levantar a pergunta que ninguém consegue responder. Será que esse mapa rabiscado em 1916 ainda é o maior problema do Oriente Médio? Vem comigo que eu vou explicar para vocês. No meio da Primeira Guerra Mundial, em 1916, o Império Otomano estava em colapso. Britânicos e franceses já planejavam como dividir os territórios quando a guerra terminasse. Para eles, o Oriente Médio não era apenas deserto e areia. Era um lugar estratégico, cheio de rotas comerciais e cada vez mais associado ao petróleo. E aí o que aconteceu? Dois homens se encontraram. De um lado, o britânico Mark Sykes, do outro, o francês François-Georges Picot. Eles pegaram um mapa e começaram a traçar linhas em um guardanapo, como quem divide um tabuleiro de xadrez. Assim nasceu o Acordo Sykes-Picot, um pacto secreto que repartia a região entre França e Grã-Bretanha. E o mais louco disso tudo, galera, é que os povos que viviam lá não foram ouvidos. Nenhum árabe, nenhum curdo, nenhum sírio, nenhum palestino participou dessa decisão. Entendeu? O acordo definiu que a França ficaria com áreas que hoje são a Síria e o Líbano. Já a Grã-Bretanha controlaria regiões como Palestina, Jordânia e Iraque. De novo, galera, tudo isso rabiscado em mapas de gabinete, sem nenhuma consulta local. Pode parecer uma coisa pequena isso, mas as consequências foram gigantescas. Vários povos com culturas e religiões diferentes foram reunidos à força dentro de fronteiras artificiais. E mais, comunidades que antes viviam juntas foram separadas. Era como se tivessem cortado a região com uma régua e passado por cima de todo mundo. E aí eu pergunto para vocês, será que não é exatamente esse desenho artificial que até hoje alimenta tantos conflitos no Oriente Médio? O acordo era secreto, mas em 1917 aconteceu algo inesperado. Depois da Revolução Russa, os bolcheviques encontraram os documentos e, obviamente, decidiram revelar tudo ao mundo. Foi um escândalo, galera. E então os árabes descobriram que tinham sido enganados. Naquela época, eles lutavam contra o Império Otomano, acreditando na promessa de independência, mas estavam sendo vendidos como território de barganha. Essa sensação de traição se espalhou pela região toda do Oriente Médio e gerou uma desconfiança enorme em relação ao Ocidente. E agora uma parte importante que muita gente esquece. O ressentimento com o Ocidente não nasceu ontem, nem nos últimos 50 anos. Ele começou ali, quando um acordo secreto mostrou que vidas e culturas estavam sendo tratadas apenas como peões de um jogo, sem serem ouvidos. Então a gente pode dizer que ao longo do século XX, praticamente todos os grandes conflitos no Oriente Médio tiveram alguma ligação com esse acordo de 1916, como as guerras civis na Síria e no Líbano, a instabilidade crônica no Iraque, a questão palestina, que se transformou em uma das disputas mais difíceis do planeta. E quando você olha para a ascensão de grupos extremistas, também encontra ecos do acordo Sykes-Picot. Muitos deles usam o discurso de que estão lutando contra as fronteiras impostas pelos europeus. A narrativa é simples. Aquelas linhas nunca representaram a vontade dos povos da região. E esse é um ponto essencial para entender o presente do Oriente Médio. Porque enquanto o mapa não refletir identidades culturais e religiosas reais, os conflitos continuam se repetindo em ciclos.
Mas o que isso significa no século XXI? Significa que decisões tomadas em 1916 ainda moldam as disputas de hoje. Estados Unidos e Rússia usam a região como palco para guerras por procuração. A China, de olho em energia e rotas comerciais, também entra no jogo. Enquanto isso, países locais continuam tentando lidar com fronteiras frágeis e sociedades divididas. E aí surge a grande pergunta, galera. Será que seria possível redesenhar o mapa do Oriente Médio para corrigir o que foi feito no Acordo Sykes-Picot? Ou será que essa cicatriz já se tornou parte da identidade da região? Comenta aí o que você acha. Até aqui, vimos como o Acordo Sykes-Picot nasceu, como foi revelado, e como suas linhas artificiais influenciam até hoje conflitos e alianças no Oriente Médio. Agora precisamos entender a dimensão maior. Isso pode mudar tudo no equilíbrio global de poder. Mas o Oriente Médio, como vocês sabem, não é apenas uma região de guerras. É também um ponto vital para a economia mundial, por causa do petróleo, do gás natural e das rotas marítimas estratégicas. Qualquer instabilidade ali tem impacto direto nos preços de energia, na inflação global e até na política interna de países como o Brasil. Quando falamos em Estados Unidos, Rússia ou China disputando influência, estamos falando também de um legado histórico que começou com aquele mapa de 1916. O Acordo Sykes-Picot transformou o Oriente Médio em um tabuleiro geopolítico e o mundo inteiro paga o preço por isso até hoje. Esse acordo foi muito mais do que um pacto secreto da Primeira Guerra Mundial. Ele foi o ponto de partida de um século inteiro de instabilidade no Oriente Médio. Um acordo desenhado às pressas, sem ouvir os povos locais, que até hoje dita guerras, alianças e rivalidades. A grande questão que fica é: será que o mundo um dia vai conseguir superar o peso de linhas traçadas em um guardanapo por dois diplomatas há mais de 100 anos? Ou estamos condenados a viver ainda no século XXI sob a sombra desse acordo? A resposta talvez só venha com os próximos capítulos da história. Então é isso, galera. Se você gostou desse vídeo e quer saber mais a respeito da geopolítica dessa região, comenta aí, se inscreva para assistir mais vídeos como esse. Tamo junto e falou!